Olá a todos, graça e paz. Hoje é quinta-feira, dia 14 de maio, e nós estamos aqui para trazer mais uma meditação acerca da Palavra de Deus. Como o mês de maio é o mês da família, nós vamos pensar um pouquinho mais sobre esse assunto, que é tão importante para nós. Sabemos que tem sido um tempo muito desafiador para as famílias permanecerem firmes, unidas. Nós temos visto muitas famílias sucumbirem no caminho diante dos desafios, dos problemas, das crises que se apresentam. Nesses dias que estamos vivendo, de crise, de pandemia, têm se intensificado, alguns desses conflitos, algumas coisas que talvez ficavam um pouquinho escondidas, meio deixadas de lado, agora com o aumento da convivência, para aqueles que estão podendo ficar nas suas casas, tem revelado o quanto as famílias, de modo geral, não estão saudáveis, não estão equilibradas, não estão, de fato, preparadas para lidar com tudo o que precisam nesse tempo que nós vivemos. Eu gostaria, então, de olhar para um texto que fala muito ao meu coração, que está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Nós encontramos aqui uma parte da história do rei Davi. O rei Davi, após conquistar muitas coisas, ele deseja, então, construir um templo para Deus. E esse era o sonho de Davi. E aí, quando ele então resolve executar esse plano, Deus fala para Davi, através do profeta Natã, que ele não poderia fazer isso. Isso porque ele foi um rei muito guerreiro, ele foi envolvido em muitas guerras, e por conta disso ele tinha suas mãos sujas de sangue, e Deus não queria que ele então construísse o templo nessas condições. Mas Deus também faz uma promessa junto com isso, de que o seu filho, o seu sucessor, sim, construiria então o templo e daria continuidade a esse projeto tão sonhado por Davi. E aí, a partir do versículo 18, nós encontramos uma oração de Davi nesse contexto. Davi ora a Deus e ele fala muitas coisas muito interessantes nessa oração. Eu convido você a ler, o texto começa no versículo 18 de 2 Samuel, capítulo 7, e vai até o final, até o versículo 29. Mas eu gostaria de destacar os dois primeiros versículos dessa oração, a primeira parte, que são então os versículos 18 e 19, que dizem o seguinte: Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor? O que é a minha família, para que me trouxesses a esse ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família desse teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Muitas vezes, diante dos problemas que aparecem na nossa vida, e estamos falando agora do contexto familiar, nós nos sentimos incapazes. Muitas vezes nós olhamos para a situação e achamos que não tem mais solução. E como falamos, muitas famílias, infelizmente, têm cedido a isso, têm sucumbido, têm sido desfeitas, desmanchadas, a custo de muito sofrimento, para todos, para os cônjuges, para os filhos, e temos visto muitas situações tristes nesse sentido. E é normal nós nos sentirmos assim diante das dificuldades, porque de fato nós somos pequenos, nós somos limitados, nós somos cheios de falhas, e quando olhamos para nós mesmos, não vemos de fato a condição de lidar com essas situações. E eu creio que esse texto que nós lemos, essas verdades que Davi fala nessa oração, podem mudar um pouco a nossa forma de enxergar tudo isso e podem nos motivar e nos fazer entender que há uma esperança, que há um caminho para as nossas famílias, apesar das nossas falhas e limitações. Nós vemos que logo no início então dessa oração, Davi afirma: Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família, para que me trouxesses a esse ponto? Nós estamos falando aqui do rei Davi, o rei mais importante do povo de Israel. É aquele que teve grandes conquistas, que de fato estabeleceu o reino ali, teve muitas conquistas militares. Na verdade, o reinado de Davi sempre foi tido como referência. E o rei Davi ainda é muito admirado pelo povo de Israel e por nós cristãos também. Apesar dele também ter cometido muitas falhas, que a Bíblia mostra para a gente com clareza. A Bíblia não esconde esses fatos, essas situações que aconteceram. Mas Davi poderia ser tentado a olhar para si mesmo e achar que ele era bom, que ele era o cara, que a sua família era especial. Afinal de contas, ele chegou onde chegou, ele realizou aquilo que ele realizou. Mas nós vemos que ele afirma totalmente o oposto. Ele se coloca numa posição de muita humildade diante de Deus. Ele fala: Quem sou eu, Senhor? Quem é a minha família? O que é a minha família para que o Senhor nos trouxesse até aqui? Nós não somos merecedores. Nós não somos capazes. Nós não temos nada em nós que nos fizesse chegar até aqui. Ele reconhece que Deus é quem
os havia levado até aquele lugar, os havia trazido até aquele ponto. E nós precisamos entender isso, que Deus tem todo o poder, e que a Bíblia nos mostra, em muitos textos inclusive, que Deus gosta e prefere e escolhe aqueles que são fracos, aqueles que são aparentemente menores, mais limitados, para realizar a sua maravilhosa obra. Não tem a ver com a nossa capacidade, mas com a capacidade de Deus. Não tem a ver com as nossas limitações, mas com o fato do nosso Deus ser ilimitado. Então, quando você se sentir impotente diante de uma situação, quando você achar que não é capaz, especialmente como estamos falando aqui nesse contexto familiar, se lembre disso, que Deus pode mudar qualquer realidade e Ele pode levar a sua família a um lugar onde vocês nem imaginam. Ele pode fazer coisas grandiosas e um dia você pode olhar para trás e dizer como Davi: puxa vida, Senhor, quem sou eu para que o Senhor tenha me trazido e a minha família até este lugar? Mas para isso precisamos fazer como o rei Davi. Precisamos ter uma postura de humildade como ele. E nós vemos que Davi continua dizendo: e como se isso não bastasse, para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Davi, ao mesmo tempo, recebeu um não de Deus quanto a ele construir aquele templo, mas ele recebe uma promessa de que o seu filho daria continuidade a esse projeto. Então, ali era o futuro da sua família, a sua descendência. E Davi, então, reconhece que Deus não apenas os havia trazido até aquele lugar e os havia sustentado até aquele momento, mas que Deus ainda tinha planos para o futuro da sua família. Se Deus o havia trazido até ali, que era um lugar inimaginável para ele, o que ele então faria com o futuro? Poderia fazer coisas muito mais grandiosas ainda. E nós precisamos também enxergar com essa perspectiva. Nós precisamos entender que se nos submetermos à vontade de Deus, porque é o que Davi faz, ele se submete, ele então não faz a construção do templo, ele faz aquilo que Deus o estava orientando. Então, se nós nos submetemos à vontade de Deus, nós viveremos os seus planos para nós em relação ao futuro. E o que eu acho mais interessante é que a última fala que nós lemos aqui nesse versículo de Davi, ele diz: é assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Davi reconhece que Deus não fez isso simplesmente para ele e para sua família, mas que esse é o modo de agir de Deus para com os homens, para com a humanidade, o que inclui a minha vida, a minha família, e inclui também a você e a sua família. Deus tem isso para todos nós. Claro que nem todos são reis, como o rei Davi, cada um tem a sua vida, a sua realidade, o seu contexto, a sua situação. Mas no que diz respeito à bênção de Deus para as nossas famílias, a direção de Deus para as nossas famílias, o projeto de Deus para que tenhamos famílias bem-sucedidas, isso se aplica a todos nós. Não é privilégio de alguns. Como falamos, Davi não era merecedor por si mesmo disso, ele reconhece isso. Então, mesmo que nós não sejamos merecedores, independente de tudo aquilo que nós já passamos na nossa vida, dos erros que cometemos, Deus tem ainda projetos maravilhosos para nós. E eu gostaria de encerrar lendo mais um versículo, que agora está no final dessa oração. É o versículo 29, a forma como Davi encerra essa sua oração a Deus. E olha que bonito aquilo que ele diz. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família de teu servo. Então, Davi demonstra que no fim das contas o seu desejo é esse. O sonho de Davi era a construção daquele templo, mas ele reconhece que mais importante do que construir aquele templo era que sua família continuasse sempre na presença de Deus e vivesse debaixo da bênção do Senhor. Isso, no fim das contas, é o que importa. Será que nós temos expressado esse mesmo desejo diante de Deus? Será que a gente sabe, a gente reconhece que a coisa mais importante que nós podemos ter é a bênção de Deus sobre a nossa família? Mais do que as conquistas desse tempo, mais do que buscar objetivos materiais para nós e conquistas que o mundo nos coloca e nos apresenta como tão atrativos, eu creio que nós precisamos diariamente orar mais pelas nossas famílias nesse sentido, pedindo a ajuda de Deus, a bênção de Deus, a direção de Deus. Como destacamos então aqui na postura de Davi, primeiro com uma postura de humildade, reconhecendo que nós somos limitados, que nós não temos condições de lidar com as demandas, com os problemas, com os conflitos que surgem ou que muitas vezes nós mesmos provocamos, mas que Deus pode nos ajudar nisso. E depois, seguindo
os planos, os projetos de Deus para a nossa vida, nos submetendo a isso, reconhecendo que aquilo que Ele tem para nós é o melhor e aceitando que Ele nos leve aonde Ele quer nos levar, que com certeza serão lugares melhores do que aqueles que nós queremos ir por nós mesmos. Então eu gostaria de orar, gostaria de convidar você a orar, colocar sua família diante de Deus, pedindo essas coisas. Se você tem vivido dias difíceis com a sua família, se a sua família está em crise, se você não sabe mais o que fazer, se você está chegando ao ponto, ou até já chegou ao ponto de desistir do seu casamento, da sua família, eu convido você a clamar pela ajuda de Deus. E faça isso na confiança de que Ele nos ouve e de que Ele pode operar essas coisas também na vida da sua família, porque é assim que Ele age para com os seus filhos. Vamos orar? Nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor age nas nossas vidas e nas nossas famílias. O Senhor tem projetos muito maiores do que nós imaginamos para as nossas famílias. Nós reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes nós somos tão limitados, tão falhos, que podemos chegar ao ponto de abrir mão desses teus projetos, de desistir daquilo que o Senhor nos oferece. Mas somos lembrados, ó Deus, por esse texto, por essa história que lemos, que não devemos olhar apenas para nós, para as nossas limitações, mas devemos olhar para o Senhor, que é ilimitado. Devemos olhar para o teu poder, para o teu amor e para os teus planos para nós. Então pedimos a Deus que o Senhor nos ajude nesse tempo. Eu peço a Deus por cada pessoa que está orando comigo, por cada família representada, Deus, nessas orações, que o Senhor possa pôr a tua mão de poder, ó Deus, e intervir assim nessas realidades que estão sendo vividas, nessas crises, nessas dificuldades, ó Deus, nesses conflitos. Que cada um, ó Deus, possa reconhecer que o Senhor tem o melhor para a sua família e possam assim, ó Deus, então se submeter à sua vontade. Que todos nós, ó Deus, façamos isso, que possamos ter esse compromisso de a cada dia, ó Deus, entregar as nossas famílias nas tuas mãos e assim viver o que o Senhor tem para nós. Tudo isso nós te pedimos, ó Deus, com gratidão nos nossos corações e oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família ricamente, que você possa experimentar essas bênçãos de Deus na sua vida, que ao se sentir fraco você possa de fato recorrer a Ele e perceber o quanto Ele o ama, o quanto Ele tem o melhor para você e para a sua família. Que Deus o abençoe e até um próximo vídeo.